Nesta edição das Conversas que Contam, temos o gosto de falar com Inês Gil, professora de cinema na Universidade Lusófona e realizadora. Cumprimento. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estes minutos e obrigado sobretudo por partilhar connosco memórias de uma mulher que acredito continue bem presente na memória de muitas pessoas, a irmã Maria Domingos, do Mosteiro das Dominicanas no Lumiar. Felizmente temos lido alguns testemunhos da sua presença e sobretudo quem com ela pôde contactar de perto e frequentemente guarda muitas e boas memórias. E começava por lhe pedir, Inês, que partilhasse connosco esses momentos em que conheceu a irmã Maria Domingos. Portanto, a primeira vez que entrei no mosteiro foi depois de umas conversas com uma amiga que me tinha dito que ela ia regularmente assistir às conferências nas Dominicanas e que era um momento e um espaço realmente muito, muito especial. Então um dia decidi também descobrir esse espaço tão misterioso de que ela me falava. E foi incrível porque como toda a gente, não é, que entrava no mosteiro pela primeira vez ou pela N vezes, não é, sempre muito bem acolhido, como se estivéssemos em nossa casa, como se estivéssemos em família, de facto, era um acolhimento familiar. E pronto, e foi quando eu vi a atmosfera e a qualidade das conferências, a atmosfera que se criava, os debates livres que seguiam depois das conferências e todo o cuidado, o chá, as bolachas que eram servidos depois das conferências. Pensei que, de facto, era um sítio único, com pessoas realmente muito especiais, que deviam, estes momentos deviam ser gravados para a memória, para uma memória futura. E por isso decidiu então fazer esse filme, esse documentário, Onde Moras. Foi a pergunta inspiradora para descobrir um pequeno paraíso na cidade de Lisboa. Exatamente. Também durante a preparação da sua homilia, o Frei Mateus levantou essa questão do testamento, onde moras, não é? E ele vai depois explicando, e que inspirou o título do filme, obviamente que referia-se ao próprio mosteiro, à própria comunidade, e porque também onde moras tem a ver com o espaço interior, não é? O exterior, a casa, mas também interior, porque no fundo o retrato que eu quis fazer era um retrato de umas mulheres que se sentiam-se mesmo livres no sentido de poderem viver como entendessem, não é? E muito, obviamente, não é? Extremamente espirituais e com a necessidade, mas com uma necessidade de encontro com o outro. E, portanto, era muito importante elas abrirem o mosteiro, abrirem a capela, com a ajuda do Frei Mateus, não é? que era também um homem extremamente presente na vida delas. Me atraiu muito, também foi as conversas elas são muito cultas, não é? As dominicanas, e portanto nós conseguimos ter conversas intelectuais e muito profundas que, portanto, são inesquecíveis, não é? Pela experiência participando nessas conferências mensais, mas acredito sobretudo pelos contactos com as irmãs, nomeadamente a irmã Maria Domingos, encontrou e passou para a película, para o filme,
passou um mosteiro que não é um deserto, mas é um espaço cheio de vida, desde logo cheio de flores, não é? Mas também cheio de vida, que elas partilham todos os dias com quem batia aquele portão. Sim, eu quis mostrar que eram mulheres. Primeiro são mulheres, Uhum. mulheres espirituais, mulheres religiosas, mas mulheres, portanto, são pessoas humanas e humanistas também, não é? E logo o filme mostra uma vida do cotidiano, portanto, era isso que me interessava muito, era mostrar o cotidiano delas, de como é, como é que se geria a relação entre elas, as refeições, os silêncios, as conversas, o cuidar da casa, o cuidar do jardim, o cuidar entre si. E, E aí portanto, encontrou o humano sempre presente. completamente, completamente, não é? E Irmã Maria Domingos, de facto, ela era uma pessoa extremamente espontânea e de facto no filme vê-se, não é? Ela não precisa de se provar que é espiritual, tendo o hábito sempre, ela aparece, mas a sua vida e a sua espiritualidade estão presentes, não é? Uhum. Há algo que se exprima do seu próprio ser que nos faz, que nos envolve. O que era ser monja para a Irmã Maria Domingos? Como ela diz no filme, não é? Ela diz que ela, quando decidiu entrar num, num convento de clausura, era para ser livre, portanto, Uhum. e que ela encontrou essa liberdade, não é? Ela Uhum. encontrou essa liberdade porque justamente ela foi ao encontro do que procurava, que era uma liberdade interior, não Uhum. é? Poder não ter que estar presa aos constrangimentos da vida, vamos dizer, da vida mundana, sem ser Uhum. pejorativo. Não? Numa crónica que o Cardeal Clementino Mendonça escreveu no Expresso, quando o mosteiro aqui do Lumiar teve de fechar portas, o Cardeal Clementino dizia que as Irmãs Dominicanas ensaiaram uma nova experiência na tradição monástica dominicana com este mosteiro, nomeadamente na abertura ao laicado, do debate de ideias, de uma liberdade vivida também de portas abertas ou de portas mais abertas. Eh, percebeu isso nos contactos com as irmãs? Sim, com certeza, estava muito presente. Até o próprio humor Uhum. que elas tinham, portanto, elas eram completamente inclusivas, não é? Não acolhiam quem quisesse, portanto, crente, não crente, quem quisesse assistir e fazer parte dos momentos que elas ofereciam, podiam, não é? Era fantástico. E, e, portanto, eu penso que nisso elas eram únicas, né? Não havia nenhum julgamento, nenhuma. Era mesmo o Uhum. acolher do outro. O acolher do outro e também a possibilidade de dar ao outro as ferramentas para crescer, se quisesse, não é? Uhum. Através da reflexão, através da oração, mas o que quisesse, elas não obrigavam nada, nem impunham nada, não é? E eu acho que é isso, não é? E o abrir, porque muitas vezes os conventos, os mosteiros estão fechados, não é? Ao resto do mundo. Uhum. E eu penso que elas encontraram uma forma de, portanto, passar
a sua espiritualidade, partilhar a sua espiritualidade com o outro, abrindo o, o seu espaço, partilhando o seu espaço interior, sobretudo. E vivia-se essa experiência completamente livre de quem chega, em que não havia necessidade de impor, fosse o que fosse, não havia obstáculos para que só pudesse entrar quem fosse de determinado perfil, ou quem, enfim, tivesse que deixar problemas à porta. Era a história de cada pessoa que estava presente no ambiente daquele mosteiro, e sempre, não é? Para ser acolhido pelo sorriso das irmãs. Sim, obviamente. Não era uma parte da pessoa que entrava, era a pessoa Uhum. toda. Portanto, e é o que diz também a irmã Teresa, não é? Ela diz no filme que de facto é um pouco como Deus acolha a pessoa na sua integralidade, não é? E, e portanto é um bocado o que elas faziam, acolhiam a pessoa com a sua história, com o seu é isso, com a sua história, não havia elitismo nem nada disso, não, Uhum. nem se coloca a questão. Afirmando sempre a possibilidade de caminho, de descoberta, mesmo quando pudesse parecer que já não havia remédio, que já não havia solução. E esta é uma parte de um texto que o Cardeal Tolentino também escreveu, quando morreu a irmã Maria Domingos, sobre o seu testamento, que nos deixa precisamente com essa afirmação de acolhimento, de inclusão de todos. Sim, aliás, um dos sonhos da irmã Maria Domingos, como ela dizia, era de, de ser uma pessoa completamente despojada de tudo, não é? E, portanto, ela queria, no fundo, o seu desejo era chegar a um ponto em que ela seria uma, uma entidade completamente pura, não é? No sentido de não ter nenhum materialismo que a pudesse fazer sair do seu caminho. Uhum. No entanto, o que é interessante é ver como ela estava consciente das suas próprias limitações, porque no filme, em conversa com, aliás, o Frei Mateus e o Cardeal Tolentino, nós vemos que ela coloca a si própria a pergunta de eu sou impaciente e não consigo lidar com a minha impaciência, eu trabalho a minha impaciência, mas e portanto, mas ela aceita isso ao mesmo Uhum. tempo, não é? E eu acho que toda essa visão que ela, a aceitação das suas próprias limitações faziam que ela também aceitava as limitações do outro, não é? E portanto não era só não era só um discurso e depois na vida era diferente, não, o que ela dizia era mesmo aquilo que ela vivia, portanto, não havia uma dicotomia entre as duas formas, não é? O Uhum. discurso e a vida, não, ela é muito coerente e ela era completamente transparente, dizia-me sempre, tu podes filmar o que quiseres, podes filmar o que quiseres, portanto, realmente ela não punha nenhuma barreira a Uhum. nada, eu podia filmar e de facto filmei uma intimidade do mosteiro e das irmãs entre elas, que foi um privilégio absoluto, Uhum. não é? Foi mesmo um privilégio poder estar no mosteiro, filmar o cotidiano dessas irmãs inesquecíveis. Um, E eu sou extremamente grata, não é, para Uhum. essa possibilidade. Um documento sem dúvida para a história da presença das irmãs, e hoje queremos evocar sobretudo a irmã Maria Domingos, dela que memória guarda, que marcas permanecem
na sua vida? O acolhimento, obviamente, o sorriso da irmã Domingos era maravilhoso, o humor, a doçura, né? Ela tinha um olhar, uma doçura que nos fazia sentir sempre muito bem ao pé dela. E também gostei muito de falar com ela, nos momentos assim mais privados, que por acaso gravei, mas que não entro, não é? Porque filmei horas e horas e horas de situações, de momentos. Mas as conversas que eu tive com a irmã Domingos ajudaram-me mesmo a crescer, foram mesmo muito importantes. Portanto, uma mulher muito inteligente que estava sempre a se questionar, duvidar, mas voltava sempre àquilo que a sua certeza, a sua verdade, no fundo, não é? Às vezes saía para duvidar, mas voltava às suas flores. E encontrava nesse exercício, aliás, há uma frase também, creio que é de Dom Tolentino, que diz que a liberdade é o sabor de Deus, e que era a experiência que faziam as irmãs no Mosteiro de Lumiar. Sim, a liberdade para a irmã Domingos eu acho que a sensação e a necessidade de liberdade que ela tinha permitiu, quer dizer, ela o encontrou na comunidade com as suas irmãs e no Mosteiro do Lumiar, e sem dúvida com a natureza, com o contacto com a terra, as mãos na terra, obviamente na espiritualidade e na prática religiosa, mas isso é óbvio. E depois há o mais subtil, não é? Que é a sua relação com a vida, e a vida para ela é muito ligada à terra, não é? O plantar para ver crescer, portanto o dar e ver, é maravilhoso realmente. Que é o exercício do humano também. Exato. E para terminar, pedia só, Inês, que partilhasse connosco que memórias ficam também desses momentos de comunidade, verdadeiramente, de partilha, não só em torno de ideias, mas depois à volta de um chá, dos bolinhos de aveia, dos livrinhos que se levavam para casa com as conferências, dos ícones que eram produzidos no ambiente do mosteiro. Que comunidade fica? É uma comunidade como acho que não existe, não é? Em Portugal, pelo menos. Eu penso que nós esquecíamos que estávamos com religiosas, no sentido de, não é? Estávamos com mulheres que tinham algo especial, não é? O seu espaço especial, mas havia uma partilha humana e espiritual que foi única e que de facto marcou toda a gente, todas as pessoas com quem falei, todos nós ficamos extremamente marcados por essa partilha, pela generosidade das irmãs, não é? Seja espiritual, o seu tempo, foi mesmo assim uma grande generosidade. E que sem dúvida continua a fazer caminho também através destas partilhas, e por isso agradeço muito, Inês Gil, ter reservado alguns minutos para evocarmos a Irmã Maria Domingos. Muito obrigado. Obrigada também, foi um prazer. Obrigado.